Então, meu nome é Mônica, eu sou coordenadora aqui do Programa de Gestão Estratégica e Sustentabilidade da FIA Business School e de alguns cursos que na área de sustentabilidade aqui dentro da FIA, então a pós-graduação em ESG e Gestão Responsável da FIA Online é coordenação minha, nossa pós-graduação em Gestão Estratégica da Sustentabilidade, ESG também, alguns cursos curtos, mas meu papel aqui dentro da FIA também é criar essas parcerias, dinamizar um pouco esse nosso ecossistema tão rico, tão bacana. Então, hoje, nós temos aqui dois professores que eu já vou apresentar, vou ler a bio deles, porque os nossos professores são todos são profissionais fantásticos, eles têm um currículo fascinante, convido vocês a conectarem com eles aí via LinkedIn, darem uma procurada, são pessoas, além de profissionais fantásticos, são pessoas muito bacanas também para conhecer e ter aí no networking de vocês. Então, a gente tem uma série de eventos que a gente faz aqui na FIA, que se chamam Diálogos de Inovação e Sustentabilidade, onde a gente tenta trazer a perspectiva da inovação e da sustentabilidade, que são os nossos pontos, os nossos focos aqui dentro do Programa de Gestão Estratégica da Sustentabilidade, o PROGESA. Então, dentro da FIA, a FIA, para quem não conhece muito bem, tem vários núcleos, cada um especializado numa área específica, a gente tem diversas temáticas, marketing, finanças, recursos humanos, gestão de pessoas, e a nossa área é de inovação e sustentabilidade e transformação digital. Então, nada mais natural para nós do que criar um ecossistema, uma oportunidade aqui de interação com os nossos profissionais de sustentabilidade e de inovação. A gente tem uma crença aqui muito profunda no Progesa de que essas duas áreas, elas são, como é que fala? Eu não diria dois lados da mesma moeda, mas elas estão permanentemente sintonizadas e sem uma, a outra não tem muito sentido e vice-versa. E hoje a gente vai explorar um pouco isso aqui. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar primeiro o professor Evandro, que é professor associado da EASH, na USP, e ele é vinculado ao curso de graduação em gestão ambiental, ali, o curso de pós-graduação em sustentabilidade lá também, ciência ambiental, do PROCAM. Ele atua nos campos de planejamento e gestão ambiental e de avaliação do impacto ambiental, é membro do Steering Committee do projeto Amazon Dams Network, Advancing Integrative Research and Adaptive Management of Socio-Ecological Systems, Transformed by Hydroelectric Dams, sediado na Universidade da Flórida, e também é co-principal investigador do projeto After Hydropower Dams, Social Environmental Processes that Occur After the Construction of Belo Monte, Giral e Santo Antônio, em Brazilian Amazon. Também é diretor científico da Associação Brasileira de Avaliação de Impacto, filiada à International Association for Impact Assessment, da qual também foi presidente e vice-presidente. Enfim, o Evandro tem um currículo muito impressionante, ele é realmente da área ambiental, de ecologia, sabe muito, tudo sobre isso, então é um prazer ter você aqui com a gente. Evandro, obrigada por ser nosso professor aqui na FIA Online e na FIA Business School também, nas nossas pós-graduações, e está hoje aqui com a gente. E também do outro lado eu tenho o Bjorn, que também é nosso professor aqui nos cursos de MBA e pós-graduação na FIA. Ele é hoje diretor-geral da Movendo, Latinoamérica, tem 28 anos de experiência profissional, sendo 12 em posições executivas em empresas multinacionais, liderando equipes em ambientes de manufatura e serviços, e 16 anos em consultoria empresarial, tendo atuado nas indústrias de TI, química, agribusiness, serviço de saúde, serviços financeiros, alimentos, têxteis, telecomunicação. Ele é consultor desenvolvimento organizacional, desenvolve e entrega treinamentos, workshops em empresas de mais diversos setores, e hoje eles estão aqui para trazer a perspectiva da gestão da inovação e da ecologia, da perspectiva ambiental, no caso,
A gente vai falar um pouco sobre crise planetária, crise climática, que é a disciplina que o Evandro dá na FIOnline, na nossa pós-graduação de ESG, e gestão de inovação, que é a disciplina que o Bjorn dá no nosso MBA de inovação. Então, agora que eu já expliquei mais ou menos de onde vem cada um aqui, eles, claro, têm uma atividade muito mais rica do que isso, e é por isso que eles são professores tão bacanas. Então, eu vou passar a palavra para vocês escutarem deles de viva voz. Vou passar primeiro para o Evandro, de quando a gente vai falar de crise planetária, né? O tema é muito grande em Compassem, e hoje, claro, a gente vai ver um pouco sobre isso, mas a gente vai escutar de viva voz do Evandro. Evandro, bom dia e bem-vindo. Obrigado, bom dia. Bom, primeiro, bom dia a toda a audiência. Obrigado à FIA por essa oportunidade, mais essa oportunidade. É muito bom te ouvir, Mônica, obrigado. Bjorn também, a toda a equipe aqui que está dando suporte. Bom, eu vou fazer uma fala inicial aqui para posicionar alguns pontos, né? E acho que um pouco conectando com o que você falou, com alguns elementos que você trouxe, Mônica, falando sobre crise planetária, né? A crise climática enquanto uma crise planetária, e como é que isso é endereçado a partir de soluções e inovação, que é o campo do Bjorn, né? E acho que essa dobradinha ela é muito, muito interessante porque, seja aqui ou nas minhas outras participações junto à FIA, o meu papel tem sido um pouco problematizar, né? Problematizar, trazer algumas reflexões sobre os elementos que constituem a crise planetária, a crise climática ou crises locais, né? E no sentido de abrir o apetite, né, Mônica? De animar um pouco o debate, entendendo que na sequência a gente vai fazer algumas reflexões sobre casos, sobre situações mais concretas, que endereçam soluções. Mas a gente precisa... Eu sempre gosto de dizer que, sejam lá quais são as soluções que a gestão provê para os problemas, elas precisam passar pela reflexão sobre a natureza dos problemas. A gente precisa despertar sobre algumas questões essenciais. E aí, então, eu vou falar um pouco sobre a ideia de crise planetária ou de crise climática enquanto uma crise planetária, do ponto de vista de alguns elementos que são caros para a gente entender crise, né? Esse é um tema absolutamente presente, a gente está falando disso o tempo todo, mas eu quero destacar alguns elementos iniciais aqui, que compõem essa expressão, crise planetária, né? Então, olhando primeiro para a ideia de crise, né? O que a gente está falando quando a gente fala de crise? A gente tem sempre uma percepção, todo mundo tem uma percepção do que significa crise. Ela muito provavelmente está adequada, né? Um sentimento adequado ao problema, mas tem alguns elementos que são importantes, né? Quando a gente fala de crise, primeiro a gente está falando de crise relacionada a algum objeto. É um objeto que está em crise, né? Algum cenário, algum universo específico que está em crise. E no nosso caso, são os sistemas ambientais que estão em crise. A segunda palavrinha, o planetário, ou como caso concreto climático, mostra que são sistemas que estão na escala planetária, mas que também se relacionam com outras escalas. A ideia de crise, ela precisa ser compreendida a partir, considerando crise em sistemas ambientais, a partir da ideia de que os sistemas ambientais, eles são caracterizados por um conjunto de condições, um envelope de condições físicas, biológicas, condições sociais que coevoluíram ao longo de um tempo longo, né? No caso das condições físicas e biológicas, coevoluíram no tempo geológico, e mais recentemente, 12 mil anos atrás, as sociais integraram, e constituem hoje esse envelope de condições que conformam um espaço seguro para a existência de tudo.
mas nós estamos falando aqui especificamente da sociedade, né? É um conjunto de condições que comporta o funcionamento da sociedade. Ainda que existam causas naturais para a mudança dessas condições, nós estamos falando aqui das causas que são antrópicas. E as causas antrópicas, elas têm imprimido alterações importantes nas condições ambientais necessárias para conformar esse espaço seguro da existência da própria sociedade. Quando essas alterações elas são significativas, ou seja, quando essas alterações ultrapassam determinados limites, ou seja, quando essas alterações não podem mais ser resolvidas pelos próprios sistemas ambientais de tal forma que eles se mantenham, quando essas alterações ultrapassam determinados limites, a gente tem rupturas nos sistemas ambientais. Rupturas que vão levar a mudanças de condições que implicam, em última análise, mudança nas condições desse próprio envelope seguro para a existência da sociedade. Essas mudanças, elas são mudanças que simplificam elementos, diminuem diversidade, aí, biodiversidade, sociodiversidade, diminui a resiliência dos sistemas comportarem a existência da sociedade, diminui a capacidade da sociedade realizar suas atividades necessárias à sua sobrevivência, realizar trabalho, em última análise, e gera uma série de incertezas e de imprevisibilidades. A questão, só para concluir aqui, já passar, na sequência, acho que a gente vai poder explorar com casos aqui, né, Mônica? A questão é que essa crise, ela não... Para entender crise planetária, a gente precisa entender crises locais, crises que são mudanças abruptas em sistemas locais. As diversas crises planetárias, elas têm origem nas suas localidades, nas regiões, nos países. Elas endereçam problemas globais, como é o caso da crise climática, e, na sequência, elas impõem também novas condições para os próprios sistemas locais. Elas trazem como um feedback, como uma retroalimentação, problemas nos próprios sistemas locais. Por exemplo, mudanças no clima implicam desafios na produção de alimentos, na produção de energia e na própria vida nos centros urbanos, que são representam essa dinâmica entre escala global e escalas locais. Enfim, esse foi uma primeira introdução para a gente começar, né, problematizando aí, ou conceituando, né, sem querer exaurir o tema, mas para a gente entender o que significa crise, a ideia de ultrapassar determinados limites que são muito caros para a existência da própria sociedade. Mônica. Obrigada, Evandro. Vocês viram, né, pessoal? Esse é um tema complexo, né? A gente escutando o Evandro falar, ele falou de muitos conceitos aí dentro. Foi uma fala curta, mas trouxe muita informação aí. E realmente, às vezes é um pouco meio assustador, né, a gente falar de crise planetária, porque são tantas questões que estão aí envolvidas, e aí ele colocou muito bem as questões locais como as questões globais, né? A gente acaba escutando, lendo um pouco no jornal e tal, e fica com aquela sensação de não sabe o que fazer, né? Como é que fala? De falta de... Como é que fala quando a pessoa não tem poder para fazer alguma coisa? Esqueci essa palavra. Fica... Impotência. Mesmo, fica com uma sensação de impotência. Então, assim, entender um pouco esse contexto tão amplo é importante. E, claro, hoje a gente não vai entender isso em profundidade, porque a gente não vai ter tempo, mas acho que o Evandro trouxe questões importantes aí. Eu recomendo vocês anotarem, assim, esses conceitos e depois, com mais tempo, buscarem um pouco o que essas coisas significam mesmo. Mas agora eu vou passar a palavra para o Bjorn, que também vai trazer a perspectiva dele. E aí a gente vai seguir, depois a gente vai abrir para algumas perguntas e respostas, tanto de vocês como algumas nossas aqui, que a gente já imaginou. Bjorn, bem-vindo. Legal, Mônica, bem-vindo. Obrigado a você pelo convite, pela FIA, a oportunidade de aprender com todos aqui. E já de contigo, eu gostei desse ponto de vista, né, que a crise planetária global nada mais é que a soma das pequenas crises que tem em cada país, em cada região do planeta, né? Realmente acho que é um enfoque legal, né, para a gente atacar via inovação, né?
E eu acredito realmente, né, até por isso que eu coloquei esse fundo de tela, que o ser humano, a sociedade tem a capacidade de pensar coletivamente problemas e encontrar soluções. Nem sempre elas são ótimas, muitas vezes elas são subótimas, às vezes as soluções acarretam outros problemas, né? Mas a inovação é a resposta natural para isso. A inovação é basicamente o processo de resolução de problemas, né? Então, é lógico que um problema nessa escala exige vários atores. Poder público, outras entidades, universidades, empresas. Aqui na FIA, lógico, é natural, estamos falando na escola de negócios, a gente fala da gestão da inovação dentro da empresa, né? Então, a empresa participa ativamente, é um vetor muito importante para solucionar esse tipo de problemas, mas lembrando que a empresa também tem uma finalidade, uma necessidade até de fazer isso gerando lucro, para poder, inclusive, se manter e ser longeva e poder continuar inovando no longo prazo, né? Então, o que eu queria comentar com relação a isso do ponto de vista de inovação, tem várias respostas, né? E uma que eu acho muito interessante, está acontecendo, acontece o tempo todo, muitas vezes não está tão visível para nós, consumidores, ou enfim, na nossa vida rotineira, que é a tal da corrida tecnológica. O que que é isso, né? Uma corrida tecnológica é quando diferentes entes, entidades públicas, privadas, né, entendem um problema, né, que é de escala global e se coloca em marcha de encontrar uma solução. Não vamos se iludir, ou seja, a ideia aqui é quem chega primeiro. Quem chega primeiro, do ponto de vista empresarial, tem várias vantagens. Várias vantagens. Então, essas corridas, elas têm uma característica interessante também. Elas tomam, às vezes, muitos anos, às vezes décadas, né, e terminam no que chama de design dominante. O que é o design dominante? É uma solução que ela é tão boa que não tem necessidade de mudar por muito tempo. Então, o melhor exemplo, talvez todo mundo aqui está com um mouse na sua frente. Olha para o mouse. Para pensar que ele é igual a décadas, né? Então, por quê? Porque é muito bom. Precisou mudar muito, né? Hoje em dia tem alguns mouses um pouquinho diferentes. Enfim, com relação a aspectos, né, o problema climático que a Evandro e a Mônica estão trazendo, eu acompanho um pouco isso, não é exatamente a minha área, mas eu adoro essa história das corridas tecnológicas. Eu queria mostrar para vocês rapidamente dois exemplos, tá? São dois slides rápidos aqui, para a gente ver, né, em termos visuais, o que é uma corrida tecnológica. Então, esse gráfico aqui, né, gente, parece um gráfico de espaguete, né? Uma leitura difícil, né? Mas o que ele mostra aqui para nós, né? Isso aqui veio da Agência Internacional de Energia. Então, ele mostra aqui uma linha do tempo, né? Desde lá de trás até mais ou menos os dias de hoje, a eficiência das células solares. Poxa, é uma coisa importante aqui para o problema, né, de crise climática. Como é que a gente gera energia mais limpa? E é uma coisa muito interessante que está acontecendo no Brasil, que hoje a gente consegue comprar sistemas solares para as nossas casas mesmo, a um valor acessível. Antes era um luxo, né? Era uma coisa assim meio, uau, quem tem esse negócio em casa é uma coisa, né, quase fora da curva. Então, o que nós estamos vendo, essas curvas azuis aqui, ó, representam a tecnologia justamente que nós estamos usando hoje. Ela tem 50 anos, pessoal. E teve ganhos aí incrementais, mas relativamente pequenos, né? Hoje a eficiência de uma placa solar vai de 21% a 27%. Então, se você for ver, teve outras tecnologias que começaram na mesma época, até antes, mas não chegaram nem perto, a tendência é que elas morram, né? E o que é esperançoso é ver, por exemplo, essas linhas púrpura aqui em cima, começaram bem mais tarde, mas atingindo níveis bem mais altos. Então, imagina só uma placa solar que seja economicamente viável, com uma taxa de eficiência de 46%. Isso é um game changer. Isso é uma solução para o problema, né, climático. Agora, para que isso se transforme, né, em economicamente viável, aí entra a questão, inclusive nós, consumidores, tomarmos decisões de consumo que levam a isso. Hoje, os sistemas solares azuis aqui estão disponíveis só porque houve um ganho de escala, né? De uma produção gigantesca dessas placas hoje em dia. E isso chega a um custo acessível para nós consumidores e nós temos o bom senso de comprar esses equipamentos para ajudar, inclusive no aquecimento global, não só porque é economicamente viável, né? Isso aqui é um exemplo, né? Então, só para mostrar para vocês, isso está acontecendo o tempo todo, né?
Do ponto de vista de um problema mais que a gente está enfrentando hoje em dia, né? Olha que interessante, uma corrida tecnológica ela é deflagrada muitas vezes pelo próprio poder público. Então, esse aqui é o gráfico que mostra todos os países onde houve alguma restrição ou proibição de carros a combustão, né? Então, o primeiro país que vai entrar nisso vai ser, né, aqui em 2030, perdão, cadê? 2025, Noruega, né? E aí vai, né? Enfim, na América do Sul, você vê, nenhum país ainda fez né, esse compromisso. Tem vários outros países que não fizeram nenhum compromisso nesse sentido. Mas isso, né, deflagra uma corrida, né, tecnológica enorme, né, para o carro elétrico. Mas a questão que fica é, nós temos bateria para isso? E aí, o carro elétrico ele é muito simples até. Ele foi ver mais simples do que um carro a combustão, né? Agora, a questão da bateria se mostrou um problema, um gargalo. Esse outro gráfico, o último que eu vou mostrar aqui, mostra um pouco da corrida tecnológica um pouquinho mais atual, né, nesses últimos anos, só na questão do registro de patentes, né? Então, hoje em dia, a solução dominante, hoje em dia, para a bateria, está baseada no lítio. E aí vocês devem estar escutando ou lendo, né, o problema que isso traz, porque de onde vem o lítio? De onde vem o cobalto? De onde vem a manganês? E uma série de outros elementos químicos, né, que a extração deles por si só joga contra. Então, convido vocês a darem uma olhada, né, vou interromper aqui, nas notícias ultimamente sobre mineração no mar. Gente, isso é uma atrocidade, né? Assim, não se sabe ainda dos efeitos totais, mas já dá para pensar que é muito ruim, né? Um ecossistema que a gente conhece muito pouco, conhecemos menos do que a Lua, dizem, né? E nós vamos causar um impacto significativo ali, em busca, talvez, de ganhos econômicos de curto prazo, né? Então, a minha mensagem aqui com isso tudo, eu quero dizer, né, temos muitos alunos aqui da FIA, ou potenciais alunos, nós, como gestores, administradores nas empresas, temos que olhar um pouco mais sistemicamente, né? Ah, eu vou aproveitar, então, a oportunidade, as baterias, tal, e, puxa, a gente vai ter um tremendo lucro com isso. Bacana. Talvez seja necessário até para as empresas, para poder sobreviver e financiar novos estudos futuros. Mas será que a cadeia toda funciona, né? Então, embora a inovação seja um tremendo de um potencial, a gente precisa tomar muito cuidado para ver se o subótimo, né, gera um problema maior. E isso não envolve só as empresas, não olha só para as empresas, tem nós também, como consumidores. O que a gente decide consumir, né? Então, só uma última provocação aqui para passar a bola para você, Mônica. Nós somos o único país que tem uma fonte de combustível renovável e disponível em todo o país. Você pode sair de carro do Rio Grande do Sul, vai até Manaus, abastecendo seu carro só com álcool. Comprovadamente, é um combustível ecológico, de pesada, às vezes neutra, às vezes até positiva, né? Por que a gente, como consumidor, não usa? A gente quer fazer da continha do 70 a 30, né? Para ver se vale alguns centavinhos a mais se você, né, decide na bomba fazer uma escolha. Vou pôr gasolina. Uma pequena provocação para dizer que nós, ao nível individual, não estamos isentos dessa questão. Desculpa, é com você. Não, bacana. Não, acho que você trouxe vários pontos aqui. Começa a anotar, porque os nossos professores, eles têm tanta riqueza de conhecimento, trazem tantas ideias, realmente é até difícil a gente manter. Mas eu anotei algumas coisas aqui, uma das coisas que o Evandro falou, e eu acho que agora liga muito bem aqui com esse final do Bjorn, foi essa ideia do problema, né? A inovação como solução, não inovar por inovar, mas sim na busca de soluções para os problemas. E uma das coisas em inovação que é muito em voga, até aquele Uri Levin, né, o fundador do Waze, ele tem um livro que fala sobre isso, ele fala, se apaixone pelo problema, não pela solução. Então, realmente, assim, não dá para você se estabelecer como uma pessoa ou uma organização que resolve problemas sem realmente entender a problemática a fundo. Então, às vezes, a mentalidade inovadora, ela está um pouco desconexa, né, com a questão, com o problema per se. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, e é isso que foi como o Bjorn finalizou o tema dele, e aí eu acho que linka muito bem com o que o Evandro disse, nessas muitas crises locais que a gente tem, e no caso do Brasil, por exemplo, a gente fala de
combustíveis, por exemplo, é um caso muito específico. Realmente o Brasil está na frente em termos globais de muitos países, né? Na verdade, a gente não tem um problema, né? Nós criamos um problema por uma questão cultural, política, enfim, são vários desvios aí que nós sofremos ao longo dos anos, mas essa desconexão, e claro, nós hoje como gestores, administradores, profissionais que estão aí gerindo empresas, somos a liderança que vai mudar essa mentalidade, seja pelo consumo, seja pelas pressões com os diversos stakeholders, etc. Então, assim, voltando aqui ao nosso bate-papo, Evandro, eu vou passar a palavra para você. Dados esses pontos aí sobre a crise planetária que você colocou, a crise climática, na tua perspectiva, que tipo de soluções a gente deve estar exigindo da sociedade, a gente deve estar esperando? Assim, saindo um pouco desse mindset de inovar por inovar, né? Criar soluções talvez que não sejam tão importantes, mas na sua visão, quais são as soluções que você vê que são as mais... Não que você tenha a resposta para todas essas soluções, obviamente, se você tivesse a resposta, acho que você nem estaria aqui, você estaria em outro lugar, né? Você estaria em algum lugar resolvendo os problemas do mundo, mas na tua visão, o que você acha que é o posicionamento da sociedade em geral com relação a essa perspectiva que você trouxe? Difícil essa pergunta, eu sei, mas enfim. Tá bem, Mônica, não, tá ótimo. Acho que é isso, né? São questões provocadoras e a gente vai por um caminho aqui. Eu vou resgatar alguns elementos que o Bjorn trouxe, que eu acho que são essenciais, né? Sobre soluções tecnológicas e aí eu vou agregar uma ideia que é como que a gente aproveita essa tecnologia pensando em planejamento, né? Pensando em... Eu vou colocar mais desafios, tá, Mônica? A partir de alguns casos que eu acho que são muito caros para a gente, que estão na nossa ordem do dia aqui, né? No Brasil e no mundo. A gente tem no Brasil, vou falar de produção de energia, né? Para dar consequência, né, Bjorn, a essa tecnologia toda que está emergindo e que precisa ser aproveitada porque ela constitui soluções que são sistêmicas. E tem uma outra ponta, o Bjorn trouxe aí questões relacionadas a impactos relacionados à mineração necessária para prover elementos para a produção dessas tecnologias. Eu vou trazer um outro elemento dessa cadeia, que é a produção de energia elétrica, né? A gente que dialoga com a ideia de mudança, crise climática, né? Mudanças extremas. A gente tem uma matriz elétrica no Brasil que o Bjorn falou de uma fonte renovável, a gente tem uma outra fonte renovável, né? Que é a produção de energia elétrica a partir de fonte hídrica. E a gente tem uma matriz que eu não diria que ela é limpa, porque a ideia de limpa, ela está muito... O indicador que mede a energia limpa é emissões de gases, né? Mas o limpa também visibiliza uma série de outros problemas na escala local que eu vou comentar rapidamente. Mas a gente tem uma matriz de produção de energia elétrica, cerca de 87% baseada em fonte renovável, que aproveita uma série de tecnologias que foram constituídas ao longo do tempo e que trouxeram uma série de desafios, né? Eu vou dar dois exemplos, né, que estão colocados. Por exemplo, em relação a grandes hidrelétricas, né? Vou falar de dois desafios em relação a grandes hidrelétricas que precisam ser observados, né? A gente tem um grande problema em grandes usinas hidrelétricas, representado, por exemplo, pela usina hidrelétrica de Belo Monte, que agora está numa discussão de renovação de licença. Tem problemas locais, ambientais locais muito importantes, né, que muitas vezes são invisibilizados por essa ideia de energia limpa. Problemas de ordem técnica também, né? O desenho o projeto da usina hidrelétrica de Belo Monte tem se mostrado, do ponto de vista da geração de energia, muito distante daquilo que foi projetado.
em função de uma série de condicionantes ambientais que são necessárias, e nesse momento tem uma discussão sobre mudanças, né, no quanto a usina hidrelétrica vai derivar a água do rio Xingu. Enfim, por que eu estou falando de Belo Monte? Porque é uma solução para a geração de energia elétrica no Brasil, baseada em energia renovável, que limpa a nossa matriz energética, mas que traz uma série de problemas locais. E que me parece que, ao longo do tempo, tem sido, ao longo dos últimos 10 anos, sobretudo, tem trazido muita reflexão sobre qual que é o modelo de produção de energia elétrica que nós queremos. Para aproveitar, por exemplo, para aproveitar painéis solares, para aproveitar baterias, hidrogênio verde, talvez a gente possa conversar um pouco sobre isso aqui. Qual que é o modelo? O modelo precisa olhar essas novas possibilidades, mas também, ao olhar essas novas possibilidades, precisa planejar o seu uso de acordo com as características das localizações onde elas estarão inseridas. É isso que eu queria chamar a atenção. Acho que esse é um desafio. As soluções, elas precisam... A impressão, né, das soluções tecnológicas, elas precisam observar as características locais. No caso de Belo Monte, parece claro que as características locais imprimem inviabilidades técnicas e ambientais para o próprio projeto, que vão gerar desafios na própria geração de energia elétrica. E um outro exemplo muito rápido, que eu acho que é um desafio aí no campo de geração de energia elétrica a partir de hidrelétricas, eu acho que será crescente no Brasil nos próximos anos. Então, não adianta nós termos um olhar apenas para como nós vamos produzir inovações, né? Como o Bjorn falou, não adianta só produzir as inovações, elas precisam também estar colocadas dentro do seu contexto, que é em função de mudanças no regime das chuvas, né? A gente teve uma crise hídrica aqui no estado de São Paulo. Essa crise hídrica, ela, de certa forma, permanece, ou seja, nós mudamos de condições, nós não temos mais as condições anteriores por uma série de características, por características de mudança do clima, por características de desmatamento na Amazônia, que muda o regime de chuvas aqui na região, por características do nosso próprio lugar, né? E aí, por que eu estou falando isso? Porque isso certamente vai levar a mudanças na gestão de grandes usinas hidrelétricas que estão instaladas e que vai levar a desafios para a produção de energia elétrica para aproveitar essas novas tecnologias que estão dadas. Por exemplo, baterias. Como exemplo, a gente teve, há uns 4 anos atrás, uma decisão da ANEEL, primeiro para a usina hidrelétrica de Jupiá, que fica no Rio Paraná, que é uma grande usina hidrelétrica do estado de São Paulo, que fizesse um estudo de redução da vazão de efluente. O que significa isso? Fizesse um estudo para diminuir a vazão a jusante, para baixo, e aumentar o reservatório, a montante, acima da barragem, para fazer reserva hídrica em função da crise hídrica instalada. Isso implica um desafio que é a diminuição da capacidade de geração da usina hidrelétrica. Isso começa com Jupiá, é muito provável. Então, a Trigorges, que é a empresa que tem a concessão, conduziu um estudo, isso está sendo avaliado agora pela ANEEL e pelo IBAMA, para diminuir a vazão, né? Para aumentar o armazenamento, e isso implica em diminuição de capacidade de geração da energia firme, né? Isso provavelmente vai acontecer com outras usinas hidrelétricas e, portanto, a gente precisa observar soluções que talvez fujam dessa ideia de ter a hidrelétrica como uma solução definitiva, né? Talvez as soluções elas não sejam soluções únicas, né? Elas sejam soluções que passam por várias possibilidades, soluções que devem observar quais são as características do lugar, e não uma grande solução
definitiva para todo o país. Por exemplo, hoje na Amazônia tem várias iniciativas que levam painéis fotovoltaicos para geração de energia elétrica em comunidades que estão fora do Sistema Interligado Nacional, com um baixo impacto, e que provê condições para essas comunidades terem energia elétrica, terem os seus usos, né, da energia elétrica, sem que seja necessário rasgar grandes biomas com grandes linhas de transmissão. Enfim, eu não sei se eu trouxe soluções, Mônica, mas aqui alguns exemplos que eu acho que são desafios. E se a gente quer observar como é que a gente vai aproveitar toda essa tecnologia que vem pela frente, a gente precisa olhar as lições, a gente precisa aprender com as lições, né, passadas, que no passado funcionaram e agora parece que não funcionam tão bem. Mônica. É brilhante, realmente, né? Essa ideia de que a gente tem uma solução, você falou muito bem, a Cristiane também colocou, a Cristiane Leme lá no nosso chat, que realmente nós temos que aceitar, eu acho, que a solução é a melhor combinação de muitas soluções, né? E aí, claro, aí você entra numa outra questão, que é essa complexidade de soluções, que é onde realmente, que é o papel da gestão da inovação, né? Como é que você administra essa entrada e saída de contextos, né, essas mudanças. Eu acho que, no fundo, o que a gente tem que aceitar, né, como sociedade, como civilização, é a ideia da mudança permanente, né? Se a gente conseguir incorporar isso como o dado, né, como like a given, se a gente conseguir entender que basear todos os nossos modelos de negócios, os nossos modelos de planejamento público na permanência de seja qualquer que for o contexto, isso com certeza, isso já não se sustenta mais, né? Eu acho que a gente transformamos o nosso planeta num espaço onde esse nível de estabilidade já não é mais um luxo que nós desfrutamos por muitos anos, né? Então, acho que a crise planetária é essa evidência de que nós, como né, o ser humano dentro do planeta, desestabilizamos um privilégio que nós tivemos por muitos anos, que nos permitiu evoluir tão rapidamente e ter toda essa tecnologia, essa corrida tecnológica que o Bjorn trouxe é um exemplo específico disso, né? Você só consegue ter essa capacidade de atuação rápida, de resposta tão rápida, quando você tem alguns given, né? E aí você esbarra nesse gráfico que o Bjorn colocou de falta de recursos e como é que você planeja tudo isso. Então, assim, para a nova geração, e aí eu pensando muito nos nossos alunos, né, essa geração que está agora, que vai herdar esse sistema, que vai gerir esse sistema, que são esses líderes que estão entrando agora, entender essa dinâmica é muito importante. E, claro, é o que nós estamos aqui para isso, para dizer que não existe uma solução para, né, e o que antes foi, como o Evandro magistralmente colocou, talvez não sirva daqui para frente, mas vão ter outras. E aí, Bjorn, passo para você, na tua opinião, como é que você vê essa gestão dessa inovação, e talvez você queira aprofundar um pouco mais nos cases que você já trouxe para a gente, eu acho que são muito emblemáticos, né? Legal, Mônica, e legal, Evandro. Eu queria voltar nessa questão do design dominante, né? Que é um fenômeno da inovação, e ele tem implicações importantes para nós, de um ponto de vista de acessibilidade à solução, né? Então, o que eu quero dizer com isso, né? Sempre vai ter mais tecnologias do que aquelas que a gente consegue, de fato, absorver. E absorção significa ter um cliente na ponta que tem capacidade para poder consumir aquela solução, né? E aí é onde a coisa começa a engasgar um pouquinho. Então, por isso que eu voltei naquela minha provocação do carro a álcool, né? Do combustível que a gente decide colocar no nosso carro, né? Então, assim, eu acredito e concordo com o Evandro, e a Cristiane colocou aqui já no nosso site também, e talvez no futuro vai ser bem difícil a gente ter soluções padrão para o mundo todo. Isso é bom e ruim, né? É bom que a gente consegue dar espaço para os recursos que cada país tem, como o Evandro bem colocou, nossa matriz energética é bastante diferente do resto do mundo, né? Eu li uma matéria e acaba lendo muita coisa, desculpe não ter guardado a fonte, mas achei muito bacana, estavam fazendo uma comparação
Hoje, o carro híbrido flex no Brasil tem uma pegada ecológica menor do que um carro 100% elétrico na Europa. Por quê? Qual que é a origem da energia elétrica que vai naquele carro, né? Então, o que eu quero dizer com isso tudo, né? Ter soluções locais é muito bom? É, mas ela não te dá custos de escala, não te dá ganhos de escala. Então, quando você tem um design dominante, que esse assim se aplica a todo mundo, a tendência é que o custo caia muito rapidamente. Foi o que aconteceu com a célula solar, né? Então, a gente só consegue comprar isso, e virou uma febre, né? Porque hoje a gente coloca um monte de sistemas solares no Brasil todo, os números, sim, foram lá para cima. Por quê? Porque o custo caiu. Se o custo não tivesse caído, isso nunca teria acontecido. Então, é um trade-off, sabe? Essa coisa de ter uma solução que seja global, uma solução local, né? E aí, especificamente, né, sobre o Brasil, eu acredito, voltando no caso do carro, que é um dos poucos que eu sei opinar alguma coisa, mas eu acho que o Brasil tem, de fato, condições únicas, né? E se a gente for parar para pensar, né, onde talvez nós, como um país, né, temos um pedigree, uma competência estabelecida no agro. Então, assim, acho que o agro vai fazer parte dessa solução como um todo, seja pela redução de pegada de carbono, por uma agricultura regenerativa, ou a produção de novos combustíveis, ou até mesmo os mesmos combustíveis. Eu sou muito entusiasmado com está em estudo, né, justamente um carro, a célula de hidrogênio alimentada a etanol. Por favor, eu não sei explicar tecnicamente como isso funciona, ok? Isso é complexo, né? Mas existe e está sendo estudado profundamente como uma solução que teria um fit muito bom para o Brasil, né? E talvez outros países que venham a produzir etanol em larga quantidade. Nos Estados Unidos tem uma produção de etanol de milho importante, né? Então, a gente tem muito pela frente, eu sou entusiasmado com isso, acho que eu sou, sei lá, otimista de que, sim, soluções vão aparecer, e, lógico, o papel das empresas é muito importante, né? Enquanto universidades, governo, enfim, estabelecem o guarda-reio dessas coisas, a partir do momento que existe, sim, uma recompensa lá no fim da estrada, a iniciativa privada, as empresas tendem a ser muito mais ágeis, mais rápidas em produzir soluções. Eu acho que é exatamente isso que nós estamos vivendo hoje com a locomoção e a eletrificação do transporte. Então, é um pouco disso que eu penso, eu acho que vejo esperança, mas é um longo caminho a ver pela frente. Não, acho que você colocou um ponto super importante, que é essa questão da esperança. Né? Às vezes, as pessoas hoje sempre me perguntam, toda vez que eu vou engajar numa conversa com alguém, mas, Mônica, com tudo isso que está acontecendo, né? O aquecimento global, as mudanças climáticas, está tudo tão óbvio, né? Que as coisas estão indo para as cucuias, né? Você tem esperança que a gente vai conseguir? E eu sempre falo, olha, gente, há 20 anos atrás, ou 20, nem vou falar muito porque entrega a idade, né? Mas mais ou menos 20 anos atrás, quando eu entrei para essa área, eu entrei super animada, né? Estava cheia de energia e tal, mas passaram alguns anos e realmente eu perdi muito as esperanças. Teve um tempo atrás, eu diria uns 6, 7 anos atrás, se você fizesse essa pergunta para mim, eu falo assim, olha, realmente eu não sei se a gente vai realmente superar, porque parece que eu estou falando sozinha, eu estou falando para as paredes, ninguém escuta. Não, hoje tá, assim, hoje é capa do Financial Times, do Economist, quer dizer, isso há 10 anos atrás era um evento, assim, quando isso acontecia. Então, isso faz parte da nossa conversa, está aí, e em função dessa visão muito mais ampla e muito mais disponível, que é um pouco deprimente mesmo, e às vezes meio desesperadora, é que eu tenho muito mais esperança. Eu nunca tive tão esperançosa como agora. E como o Bjorn colocou, eu acho que assim, hoje a gente tem gente de inovação e gente de meio ambiente, gente da área social conversando e trocando ideias para que realmente as soluções elas possam se adequar ao contexto e à realidade local, né? Então, a gente tem muito potencial e o Brasil, por vocação, é um país que tem vocação para ser uma potência ambiental,
isso é claro, internacionalmente está muito reconhecido, e eu acho que isso é muito importante, nós, brasileiros, adotarmos esse discurso, porque a narrativa é muito importante, né? A gente conseguir transmitir isso com embasamento científico, com notoriedade, com conhecimento para as audiências internacionais é muito importante. Então, é importante que os nossos alunos, que as pessoas que estão escutando a gente aqui, se aumentem seu repertório, estudem, se atualizem, busquem esse conhecimento, porque é isso que vai projetar não só o Brasil, mas as pessoas que estão construindo esse Brasil, né? Que vai ser essa potência ambiental. Eu tenho a maior fé, está sendo gravado. Eu espero que daqui uns anos, quando meus filhos assistam isso, eles falam, bem que você disse, viu, mãe? Porque há 10 anos atrás eu acho que eu não teria coragem de trazer essa perspectiva. Realmente, eu acho que era uma outra época. Hoje eu acho que a gente está muito mais avançado. Então, assim, a gente está meio avançando aqui mais para o final do nosso... Eu vou convidar os alunos, os que estão assistindo aqui, que se eles tiverem alguma pergunta, podem colocar no chat. A gente tem o nosso grupo de Telegram aqui para os alunos. E vou passar mais algumas perguntas aqui, mas vocês estão convidados a interagir aqui. A Rosângela colocou um pouco o que aconteceu lá em Cubatão, nos anos 80, com a excessiva industrialização, impacto no meio ambiente, poluição sem precedentes e impactos na saúde da população dos arredores da Baixada Santista. Até interessante, porque no curso no nosso curso de sustentabilidade, a gente tem um case ali daquele acidente em Cubatão que tivemos há muitos anos atrás, aquele incêndio, como é que chama? Da Vila Socó. Tem gente que não, Vila né? Socó. Quem vivenciou aquilo ali é porque é meio velho, assim, então não é todo mundo que vivenciou. Mas esses desastres ambientais, eles têm repercussões sociais e tudo isso está muito vinculado a uma visão sistêmica, né? Não são coisas que se resolvem. Aquilo aconteceu porque ali houve uma oportunidade. Aí o que o Evandro trouxe, né, quando você cria uma hidroelétrica, uma estrutura grande que realmente altera o cenário, né, o landscape, como é que fala, o espaço ali natural, né, você... Assim, eu acho que coisas que antes a gente não pensava, hoje a gente pensa muito mais, né? Eu acho que os governos, as políticas públicas estão muito mais preocupados. Será que vale a pena a gente fazer esse investimento, sendo que a gente tem inovações que estão aí, podem resolver essas questões de outra forma, né? Bom, vamos lá. Deixa eu ver, eu tenho algumas perguntas aqui. No campo, vou colocar uma pergunta. No campo da energia, você falou sobre hidrogênio verde, Evandro. O hidrogênio verde tem representado uma promessa para a tão desejada transição elétrica. O que você pode trazer para a gente, assim, como o Brasil pode usufruir dessa inovação, nessa transição? O que você sabe um pouco sobre isso, talvez? Obrigado pela questão, Mônica. Bom, de novo, né? É um cenário de enormes oportunidades. E eu acho que algumas questões precisam ser feitas, né? A gente não pode renunciar desse cenário, né? A gente precisa olhar para isso e precisa olhar, a gente que eu estou falando é país, né? O Brasil precisa olhar para o hidrogênio verde, para todas as tecnologias que estão associadas, e pensar, acho que a primeira pergunta é que papel que o hidrogênio verde vai jogar no Brasil, né? Acho que essa é uma questão central. E eu penso que tem várias possibilidades, né? Uma possibilidade, que é o que está no discurso dos gestores do país ultimamente, é um discurso de hidrogênio verde, produção de hidrogênio verde para exportação. Esse é um cenário. Vamos dizer, tornando hidrogênio verde uma nova commodity, né? Vamos exportar. Isso é um cenário, a gente sabe que papel que exportação de commodities tem na economia do país. Outro cenário, e eu acho que eles não precisam ser excludentes,
Um outro cenário é qual é o hidrogênio verde jogando um papel de indução de transição energética no país. Então, hidrogênio verde, transição energética e talvez justiça energética também, né? Levar energia elétrica para onde ainda não há da maneira necessária. Mas isso tudo vai depender, por exemplo, para a gente aproveitar bem hidrogênio verde no Brasil, vai depender da... Bom, primeiro, essas cadeias de produção de hidrogênio verde precisam se constituir, elas não estão constituídas, né? E aí tem que ser hidrogênio verde a partir de eólica, solar, tudo isso ainda precisa acontecer. As unidades de produção, né, de conversão em hidrogênio verde precisam acontecer, e também a distribuição disso no Brasil e a reconversão disso em energia elétrica. Não é trivial isso, mas também eu acho que não é trivial, mas a indução desse conjunto de infraestruturas no Brasil também é uma oportunidade que precisa ser observada, além daquela do uso do hidrogênio verde apenas para exportação de energia. Porque se a gente fizer só isso, só usar o hidrogênio verde para exportação de energia, uma energia limpa, né? A gente não vai estar aproveitando esse movimento que pode ser revolucionário, disruptivo internamente, e a gente pode não estar cumprindo as nossas próprias metas e ajudando apenas, tudo bem, mas ajudando apenas os países, os outros países a cumprirem as suas metas. Então, eu acho que essa é uma discussão. Não dá para pensar em hidrogênio verde apenas como exportação. Acho que precisa estar também isso, mas não dá para ser só isso. Ele precisa jogar um papel interno que pode causar benefícios muito importantes, obviamente, observadas sempre as características e as deficiências, né, que os mercados, quando se constituem, sempre têm, é normal, mas a gente precisa observar. Então, eu acho que tem esse desafio, né? Não pode ser visto como uma panaceia. E aí eu vou aproveitar aqui, Mônica, eu vi um comentário aqui da Sabine, né? Eu sempre fico muito atrás da nomenclatura, né? O pé atrás da nomenclatura de hidrogênio verde. Eu também... na verdade, é hidrogênio, né? A gente chama de hidrogênio, a gente não, né? Mas tem se convencionado como hidrogênio verde porque seria uma produção a partir de fontes renováveis e de menor impacto, podem ser de menor impacto ou não, tudo vai depender. Eu acho ótima essa sua colocação, Sabine, porque até o hidrogênio verde pode invisibilizar um monte de problema na cadeia de produção de energia que vai estar dando suporte à sua produção. Então, eu achei fantástico. Acho que temos que tomar cuidado. Por isso que eu acho... E você tocou num ponto central, Mônica. A gente precisa fazer a reflexão crítica. Se há soluções, elas passam pela reflexão crítica, né? Não há como a gente renunciar delas. Agora, fazer as reflexões críticas não significa que não haja soluções, elas existem, né? A gente precisa, não significa que é um mundo de caos sem fim. Eu sempre penso isso, se as soluções existem, elas passam por aí, né? Acho que é isso, Mônica, acho que é essa a minha questão. Muito bacana. Bjorn, você quer fechar com alguma reflexão final? A gente está terminando aí o nosso horário em 1 minutinho ou 2, só para a gente dar um espaço para você também falar alguma coisa final. Legal, Mônica. Assim, eu só queria voltar um pouco da esperança, né? Mas uma esperança ativa, né? Então, assim, sabendo que aqui a gente tem muitos alunos, né, da FIA, talvez em diferentes cursos, né? Mas estamos falando de escola de negócios, né? Então, pessoas que... Eu lembro, eu fui da 3ª turma do curso de inovação. Então, hoje, tantos anos depois, né, tem gente que tem presidência. E essas pessoas tomam decisões, essas decisões são importantes, né? Que tecnologia você vai investir, como é que você vai participar dessa solução, ou achar que alguém vai resolver esse assunto. Não tem alguém, né? Esse alguém somos todos nós, né? E acho que uma mensagem para os alunos é que você possa participar ativamente dessa conversa dentro da sua própria empresa, influenciando,
né? Se você tem poder de decisão, melhor ainda, decidindo, né? E talvez aqui, acho que o desafio é a gente conseguir, de fato, mudar a lente com a qual a gente consegue enxergar as coisas, né? Às vezes é enxergar mais amplo, às vezes é enxergar mais no micro, né? E perceber que, além disso tudo, no final das contas, também tem a gente como consumidor. Então, eu citei o exemplo da gente tomar a decisão do que combustível a gente põe no carro, mas talvez construir bons costumes, né? E talvez evitar maus costumes. Uma coisa que me incomodou, por exemplo, que eu vou na padaria, por exemplo, né? Tem o saco de pão e tem o sempre de embalagem, tem mais um saquinho, né? Puxa vida, né? Me incomoda. Eu falei assim, eu prefiro levar na mão ou preciso da alça. Tudo bem? Você pode ficar com o saquinho? Então é engraçado, a gente não percebe, mas vai se acostumando com certas coisas que estão jogando contra. Então, se todo mundo abrir os olhos, se todo mundo, né, participar um pouquinho nas suas escolhas pessoais, também a gente avança. Bacana. É, não é, eu acho que a decisão, a atuação do indivíduo, ela não pode ser subestimada mesmo, né? Eu vou É, tomar um ponto que você colocou logo no começo sobre os veículos elétricos nos diversos países do mundo, né? Eu moro na Inglaterra e aqui em Londres os veículos a diesel foram banidos de circulação da cidade, foi um processo progressivo, levou aí uns 3, 4 anos para eles, mais até uns 5 anos, chegou até o ponto que no ano passado eu tive que vender meu carro mesmo, porque cada vez que eu tirava ele da garagem para levar meu filho no futebol, pagava 15 libras, né? Então, assim, ficou insustentável, então não era uma coisa que você pagava de vez em quando só para ir no centro, lá, não, era o tempo todo. Então, assim, eu acho que é uma conjunção de fatores, né? Eu acho que pouco a pouco a população vai se conscientizando, em alguns países de forma diferente do que outros, né? Por vários motivos, mas eu acho que a gente não pode esquecer que a régua vai subir para todo mundo. Então, se você conseguir conviver com essas mudanças voluntariamente, antecipadamente, essas mudanças não vão ser doloridas para você, né? Se você se antecipar a tudo isso, você vai passar por esse processo de uma forma muito natural, vai incorporar, e você vai até ajudar. Quer dizer, no começo eu estava bem chateada de ter que vender meu carro, que eu não queria. Hoje, eu já estou, inclusive, refletindo, será que eu compro um carro elétrico ou eu simplesmente deixo de ter carro? Então, foi essa a reflexão que esse processo gerou em mim. E hoje eu estou muito mais tendendo a não ter carro do que realmente comprar um carro elétrico. Então, com ótimo isso, ponto. vou agradecer mais uma vez ao Bjorn e ao Evandro por estarem aqui conosco e ajudar-nos a fomentar essa discussão, a sua disponibilidade e a sua generosidade de compartilhar o conhecimento de vocês. É isso que faz a gente, a escola que nós somos, né? São esses profissionais como vocês que generosamente compartilham o conhecimento, a sabedoria, e espero ver vocês, alunos, em algum momento pessoalmente ou nos próximos eventos. Para quem ainda não conhece, entra no nosso site lá do Proges, a gente tem vários eventos vindo, nosso próximo evento é sobre o ecossistema da sustentabilidade, a gente tem o professor Flávio e o professor Gustavo e o Carlo Pereira do Pacto Global, eles vão vir falar um pouco do desafio das empresas e os ODS, esse é o próximo encontro no mês que vem, mas, enfim, mais uma vez, obrigada a todo mundo, um bom dia para todos, e um abraço especial para o Evandro e para o Bjorn. Obrigado você, Mônica. Obrigado, Evandro, também. Aprendi bastante. Vamos começar a semana assim, né? Queimando o fosfato aqui, esse problema. Muito obrigado, Mônica, a FIA, a todo o apoio aqui. Você, Bjorn, pela oportunidade e a toda a audiência. Uma boa semana para todo mundo. Tchau, pessoal. Bacana. Um Tchau, abraço, tchau. pessoal. Tchau, tchau.